Bom dia, irmãos e irmãs. Neste domingo de setembro, é muito bom parar por um momento para pensar e para refletir. O que é que eu quero fazer da minha vida? Qual é o plano da minha vida? O que é que eu desejo realizar? Como pretendo viver? Seria interessante uma conversa, sobretudo com os jovens, a respeito disso. Mas a vida tem a ver com todos. E todos nós deveríamos nos perguntar: qual é o plano do meu viver? Digo isso porque hoje São Paulo nos faz um convite que nós não podemos de jeito nenhum esquecer. E a quem nós temos que dar a máxima importância. De fato, no final do trecho da carta aos Filipenses, que hoje a liturgia nos propõe, São Paulo nos diz: só uma coisa importa. Olhei, só uma coisa importa. E continua: vivei à altura do Evangelho de Cristo. São Paulo afirma claramente que a coisa fundamental para um cristão é viver à altura do Evangelho. Significa que o Evangelho para nós não é somente a descrição daquilo que Jesus disse e fez, mas é também a exposição da nossa vida, do nosso viver. E um viver que expressa a grandeza e a dignidade de cada um de nós. Vivei à altura do Evangelho de Jesus. São Paulo nos convida a reconhecer que Jesus é o nosso Mestre, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, e não há outros. Então a nossa vida tem que ser plasmada com a vida de Jesus. E é por isso que se torna fundamental e importante escutar o convite que nos vem da primeira leitura. Buscai o Senhor, abandone o ímpio seu caminho, o homem injusto suas maquinações, volte para o Senhor, volte para o nosso Deus. Normalmente este trecho do livro de Isaías a gente o escuta na Quaresma, como um profundo e apaixonado convite por parte de Deus à nossa conversão. E nós temos que entender que se nós queremos que a nossa vida seja à altura do Evangelho, nós temos que nos converter profundamente. Mas não das pequenas coisas, não das besteirinhas, que claro que nós temos que deixar, mas uma conversão radical do nosso viver e do nosso pensar, porque continua Isaías, aliás, continua Deus, através do profeta Isaías: os meus caminhos não são os caminhos de vocês, os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês. E nós muitas vezes queremos que Deus tenha o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar. É por isso que é tão difícil a nossa conversão. Nós temos que nos colocar hoje diante da palavra de Deus desarmados, para escutar e aprender de Deus e plasmar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E o Evangelho nos diz uma coisa fundamental. Esta parábola que é difícil de acolher, porque bate contra o nosso espírito, o nosso sentido da justiça, do relacionamento humano, mas que quer nos ensinar uma coisa tão importante. Se tu queres viver à altura do Evangelho, não fique pensando que umas boas obras, umas leis a que eu obedeço, possam ser suficientes. É uma transformação total do nosso viver. É isso que nos é oferecido e que nos é proposto. E inicia Jesus dizendo: nós temos que passar a uma economia do dom. Deus é aquele que nos oferece a salvação de graça. Já outra vez eu disse,
lembro que o nosso linguajar normalmente nos leva a dizer temos que alcançar a salvação, temos que conquistar a salvação. Mas isso não é correto, porque a salvação nos é oferecida de graça. A salvação não se deve alcançar, só devemos decidir de aceitar, de vivenciá-la. Temos que decidir de acolhê-la na nossa vida e fazer desta salvação o jeito do nosso viver. Viver à altura do Evangelho de Jesus. Esta é a salvação. E Jesus nos oferece tudo isso de graça. Só que nós temos que decidir se aceitar ou não aceitar de viver à altura do Evangelho, de viver esta salvação que Jesus nos oferece. E a primeira coisa é justamente isso. Se por um lado Deus é aquele que nos ama de graça e que de graça nos oferece o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, quem vive à altura do Evangelho é aquele que faz a mesma coisa. Nós estamos acostumados a pensar que a gente conquista a salvação com os nossos méritos. Jesus, nesta parábola de hoje, está dizendo nada disso. Não é isso que conta. O que conta é reconhecer a nossa pequenez, acolher o convite de Deus, acolher o chamado de Deus a trabalhar na sua vinha, a construir o reino de Deus e construí-lo com o jeito que o dono da vinha tem, com a generosidade da fraternidade, com o jeito de nos reconhecermos irmãos e irmãs. Qual é o tipo de sociedade, qual é o tipo de comunidade que nós estamos construindo? Quantas vezes ficamos aborrecidos por causa de uma postura do nosso irmão, de uma nossa irmã? Quantas vezes nós nos achamos melhores do que os outros e pensamos que nós possamos merecer algo mais do que outras pessoas? Hoje Jesus está nos dizendo, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Não tem diferença, porque todos somos pessoas que necessitam do perdão de Deus. E todos nós somos pessoas que respondem a um chamado de Deus. Porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Chama a todos e a todas, todos neste mundo. Aquele que nós pensamos seja o melhor e aquele que nós pensamos que seja o pior, Deus está chamando. Porque o ama e deseja para ele a salvação. E nós somos chamados a trabalhar junto com os outros, construindo este reino de Deus, sabendo que é por graça que fomos chamados. E é esta graça, esta gratuidade, esta beleza de doar que nós somos chamados a experimentar na nossa vida e fazer experimentar aos outros também. Esta é a lição do Evangelho. Então, é claro que nós somos chamados a responder com toda a nossa força ao amor de Deus, com muita gratidão e com muito entusiasmo. Mas nunca devemos pensar que Deus peça um pagamento, o pagamento das boas obras para nos amar. Ele que nos previne, Ele que nos ama primeiro, Ele que nos ensina com a sua graça a viver à altura do Evangelho. Seja a alegria deste nosso domingo, seja o compromisso de todos os dias da nossa vida. Um bom domingo a todos e a todas.